que não sente dor numa parte do corpo, sente no corpo inteiro, né? Eu estou meio que assim hoje. Vamos orar para agradecer a Deus e pela semana que se passou, né? Mais uma vez, mais uma semana de vitória, semana de bênção, de algumas atividades realizadas aqui e foi muito bom, né? Então vamos orar a Deus para Deus abençoar mais um dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma semana de bênção que tu nos deste. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor, que se inicia, Senhor, que só possa vir, Senhor, falar conosco, Pai, através da tua palavra, Senhor Deus. Que só possa, Senhor, abrir os nossos corações, que nós possamos, ó Pai, entender tudo aquilo, ó Pai, que tu tem para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa semana, Senhor, de bênção, de trabalho, ó Pai, de livramentos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que o Senhor possa, Pai, colocar amor em nossos corações, ó Pai, em relação à Tua obra, Senhor Deus, que nós possamos ser gratos, Senhor, pela nossa salvação, pelas nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado mais uma vez, Senhor, por essa igreja, Senhor, por esse local, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas, os candidatos a batismo, Pai, que eles possam, Pai, vir, Senhor, agregar, Senhor, a essa família, Senhor Deus. Ó Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, no nosso meio, Pai. Se conosco, ó Pai, no decorrer todo o dia, no decorrer tudo aquilo que vamos fazer, no culto, ó Pai, na escola dominical, Senhor, nos louvores, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, a cada irmão, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. A leitura bíblica de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Não, capítulo 8, versículo 18. Isso mesmo. É um versículo até de motivador, né? Porque a gente passa por tribulações, por problemas, e às vezes a gente fica amedrontado diante dos problemas, e esquecemos que Deus é maior que tudo isso, né? Deus está no controle de todas as coisas e não há problema que nós possamos passar que Deus não possa nos dar a vitória em cima desse problema. Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Então vamos à sequência com louvores. Ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser
és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda a eternidade. Eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Amém. Glória ao nome do Senhor. Por toda a minha vida temos mais de que 10.000 razões para adorar o Senhor. Amém? Glória ao teu nome. E como estamos Thanksgiving, sempre cantamos por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer. Amém? Te agradeço, meu Deus, por tudo que tens feito. Glória ao teu nome. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, glória ao teu nome, Senhor. Te queremos agradecer, Senhor, porque até aqui, Senhor, tu tens sustentado a tua obra, tu tens sustentado os teus filhos, Senhor. Senhor Jesus, sempre, Senhor, estás connosco, Senhor. Mesmo quando por vezes duvidamos, Senhor, a tua mão e o teu cajado, Senhor, sempre nos sustentam, Senhor. Senhor Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. Neste Thanksgiving, Senhor, que não falta o pão na casa dos teus filhos, Senhor. Senhor, obrigado pela abundância, Senhor, que trazes a este país e às nossas casas, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a termos corações graciosos, Senhor, e a partilhar com os outros, Senhor, a graça tão grande que nos tens dado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a partilhar a tua palavra, Senhor, este local, Senhor. Traz a tua casa àqueles que se hão de salvar, Senhor. Senhor Jesus, aquelas mulheres que vieram ontem, Senhor, que aquele dia, Senhor, seja um dia, Senhor, para que elas, Senhor, cheguem mais perto de Deus, Senhor. Traz-las à tua casa, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, e tu te peço, agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Podem ficar sentados. Amém. Que alegria estarmos na casa do Senhor nesta manhã. E seguimos com um bom sentimento da ação de graças. Depois do dia de ontem, com certeza que temos um coração grato a Deus. Amém. Foi um tempo muito bonito aqui. Eu tive o privilégio de estar aqui, e que foi um privilégio. E me alegrei muito em ver a felicidade, a alegria estampada no coração das irmãs, no rosto das irmãs, e também as visitas que vieram. Louvado seja Deus por isso. Amém? 18 mulheres, graças a Deus. Amém? Graças a Deus. E um trabalho muito bonito, muita alegria, muito barulho, mas isso a gente já sabe que é assim mesmo, não é? É uma brincadeira, mas foi muito bonito, eu me alegrei muito. O meu coração estava cheio de alegria à noite ver as irmãs felizes na casa do Senhor. Em primeiro lugar, as irmãs da nossa igreja felizes, em primeiro lugar. E em segundo lugar também o privilégio e quase logo a seguir, né? com a mesma alegria. Ver pessoas que vieram, algumas da primeira vez, de visita, alguns vieram só para ver, algumas vieram só para ver, e algumas vieram e ficaram, ouviram a palavra, que por certo trouxe edificação. E nos alegramos muito, amém? Deus abençoe ricamente as irmãs, continuem, já sei que está outro marcado, não é? E assim que Deus possa continuar, amém? 6 de janeiro, exatamente, que Deus possa continuar. Achei muito engraçado, não é? Quem levou o papelinho tem que vir na próxima, não é? É uma boa ideia, uma boa ideia. Você vai levar um papelinho hoje à saída, que é para você vir próximo domingo, não é? Brincadeira, não é? Quem levou o papelinho com o nome tem que voltar, não é? Não é essa a intenção, eu sei, é que lembrei disso, tá? E achei super interessante. Irmãos, foi bonito.
E que o Senhor possa realmente trazer alegria no nosso coração. Que nós possamos celebrar a Deus com alegria. Esta semana, meus amados irmãos, é o primeiro dia da semana, é hoje, né? Então esta semana nós celebramos o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos. E eu acho que é um dos feriados mais extraordinários que este país, não é porque é um feriado nacional, não é como o Natal, que passa por muitas nações aqui no Canadá, né? Mas é para mim, quanto a mim, irmãos, um dos feriados mais bonitos que os Estados Unidos têm, que nos faz lembrar de sermos gratos a Deus. Embora, amados irmãos, a história, né, americana nos traz todo esse sentimento de gratidão, no sentido de nós lembrarmos o surgimento de um povo aqui, mas nós lembramos, acima de tudo, amados irmãos, acima de tudo, que somos gratos por Jesus Cristo, somos gratos pela salvação da nossa alma, somos gratos por aquilo que estava no coração deles também quando vieram, que era procurar um lugar onde eles pudessem praticar o Evangelho, para eles pudessem viver de uma forma separada, sem perseguição, pudessem educar os seus filhos no temor do Senhor. Então nós lembramos isto, irmãos, e todos os anos para esta altura, e eu gosto muito de refletir sobre isso. Amanhã nós vamos repetir um devocional de 3 dias sobre o Thanksgiving, que tem exatamente a ver com as 3 mensagens que nós temos vindo, nos próximos dias que nós temos vindo a pregar. E espero que você não tenha perdido. As outras 2 se perdeu. A primeira foi sobre, nós falámos, deixa eu voltar aqui, usando aqui a mesma terminologia, e voltou a falhar aqui. Eu vou precisar do mouse que está no meu saco, Pedro. Por favor, que... Isso mesmo, Pedro. Obrigado, tá? O Pedro é assistente de púlpito que sacristão não tem, né? Amém? Então, nós 3 mensagens, passado, presente e futuro. Ação de graças. A primeira sobre o passado. Na primeira semana nós lembramos que somos livres da condenação do pecado. Aquele que está salvo, que está em Cristo Jesus, ele está livre dessa condenação. Ele não mais estará debaixo dessa condenação. A segunda semana, e o irmão reparou que nós estivemos quase sempre em Romanos, né? E a segunda semana nós estivemos falando sobre, também em Romanos, nós falamos sobre santificação, a nossa vida presente. Somos gratos a Deus porque hoje não somos mais escravos do pecado, não estamos mais entregues, os nossos membros entregues a Satanás, mas vivemos e podemos usar os nossos membros, como por exemplo usamos esta manhã as nossas vozes, não é? Para cantarmos ao Senhor. Estamos livres do aprisionamento do pecado, para podermos usar todos os talentos que Deus nos deu, toda a nossa vida, para glorificar o nome do Senhor. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Às vezes nós não pensamos quão privilegiados somos, quão abençoados somos, quão gratos a Deus devemos ser por podermos hoje servir o Senhor nesta terra, podermos ser parte do corpo de Cristo, podermos glorificar a Deus. Mas olhando o futuro, amém, e hoje terminaremos esse assunto, e é a primeira vez que nós iremos usar um versículo só, ou 2, no final da mensagem temos 3 versículos que são fora de Romanos, mas iremos agora abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Romanos 8, 18 a 25, e vamos lembrar o que Paulo nos ensinou, o Espírito Santo nos ensinou pelo ministério de Paulo, sobre a nossa vida futura, e o quanto nós devemos ser gratos a Deus e lembrar daquilo que o Senhor providenciou para nós na eternidade que está guardado por Deus para nós. Amém? Irmãos, se você tem poupança no banco para a sua aposentadoria, se você tem um 401k, se você tem um IRA, nos últimos 2 anos você viu o seu dinheiro diminuir, não é? Você viu o seu dinheiro diminuir. Você pôs lá um dinheiro que agora você tem menos, não é? Foi isso que aconteceu, dado ao mercado, a situação que tem acontecido. Porque você pôs lá e guardaram, mas parece que não guardaram muito bem. Não é? O que é que não guardaram muito bem? Não é a pessoa que você, não é o seu broker, não é? Ele não tem culpa, você zanga com ele, mas ele não tem culpa. Porque o que aconteceu é que as coisas não funcionaram estes últimos anos como nós gostaríamos. A presente guerra na Rússia deu esse problema todo, e agora esta na Israel vai afetar ainda mais, não é? E veio tornar os nossos... Não fui eu. E vem tornar ainda o nosso filho é muito engraçado, irmãos. Quando não deixa o seu telefone por aí, que o seu ringtone vai mudar, tá? Então, a verdade, amados irmãos, é que a gente guarda, mas não é bem guardado, porque há tantas coisas que acontecem que mudam, não é isso? Às vezes você não guarda uma coisa muito bem, quando você vai ver está estragada ou não está tão bem protegida. Agora imagina algo
que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida, aquele que tudo pode, guardou e guarda para si. Você já pensou? Ninguém pode tirar, não só que ninguém nos arrebatará da mão do Senhor, como tudo aquilo que Ele guardou, e Ele que é todo-poderoso, guarda de uma tal forma que além de não poder ser tirada, ela não estraga, ela não deteriora. E a nossa esperança, a nossa alegria está aí. Porque e estes dias, irmãos, estes 2 últimos anos em que o mercado hoje mudou tanto e que tantas coisas se tornaram tão mais caras e tão mais difíceis, nos faz pensar quão frágil é o nosso dia-a-dia e os nossos esforços, quão podem ser, às vezes se tornam até inúteis, porque as coisas mudam. Mas nos faz lembrar, deve também da mesma forma nos fazer lembrar que aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor opera, é precioso. Ninguém pode mudar. E Ele guarda. E é por isso que a nossa esperança está nele. A nossa esperança não está na Bolsa de Valores de Nova Iorque. A nossa esperança não está no stock market. A nossa esperança não está na aposentadoria. Não está no IRA. Não está no exame que você faz de saúde, que deve fazer. E todas estas coisas você deve fazer. Não deixes fazer. Não estou a dizer para você não fazer. A nossa esperança não está no college degree dos nossos filhos. E que também deve fazer. A nossa esperança é o Senhor. E por isso nós podemos viver com confiança. E é por isso que na quinta-feira, com peru ou sem ele, se você não gosta de peru, ham, whatever você fizer, você vai ter um dia de ação de graças, que você vai glorificar a Deus, você vai se alegrar no Senhor, porque aquilo que Ele tem guardado no céu para si, ninguém pode tirar. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa alegria. Nós precisamos tanto, meus amados irmãos. Eu sei que eu tenho falado muito sobre isso. Vocês estão cansados de ouvir já falar sobre isso. Espero que não estejam, não? Espero que não estejam. Mas, irmãos, eu tenho falado muito da eternidade nos últimos anos porque tem tocado a minha vida cada vez mais. E desde que nós passamos por esta mudança toda que tem acontecido nos últimos anos no mundo, na sociedade, me faz cada vez mais perceber que a minha única confiança é o Senhor. A minha única esperança é Deus. Então nos faz voltar para Ele e nos alegrarmos nele. E hoje, meus amados irmãos, nós precisamos disto na nossa vida hoje, para que nós possamos permanecer em nossa fé e lembrarmos a glória do porvir. Se eu pudesse, irmãos, eu pregava todos os domingos na eternidade. Mas não posso, eu tenho outras coisas para pregar na Bíblia, não é? Mas na verdade, todas culminam no mesmo, não é? A nossa eternidade em Cristo. Por favor, fique de pé, Romanos 8, 18 a 25, vamos ler a palavra do Senhor com alegria, com gozo e com satisfação por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, aquilo que Ele fez no passado, primeira mensagem do Thanksgiving, o que Ele faz no presente, segunda mensagem do Thanksgiving, e a terceira hoje, o que Ele fará no futuro. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi sujeita à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Oremos, Pai amado, quão preciosa e bela é a Tua palavra, quanto encorajamento encontramos neste texto. Senhor, te peço nesta manhã que para os salvos que ouvirem esta palavra, aqui online, possam verdadeiramente encontrar consolo hoje, para celebrarem com alegria o dia da ação de graças. Mas, Senhor, para aqueles que não têm esta esperança, mas que ouviram esta mensagem, ou que estão ouvindo, que verdadeiramente se possam voltar para Ti e possam hoje receber esta esperança, esta alegria e este consolo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podemos ficar sentados. Ou os irmãos podem ficar sentados. Irmãos, nos últimos anos, as últimas décadas, já tem bastante tempo,
surgiu a ideia de que o crente não sofre, não é? O crente não sofre. Vocês ouviram o nosso presbítero, ele não está muito crente, já perceberam? Porque ele chegou aqui de manhã, ao abrir o culto, diz que está cheio de dores dos pés à cabeça. Acho que ele não está muito crente. Segundo essa teologia, essa ideia que diz por aí, deixa só retificar aqui que ele está muito crente, está cada dia mais crente, tá, irmãos? Desde que eu o conheço, ele cada dia está mais crente. Mas segundo esses fulanos por aí, diriam, ó, ele pecou, fez qualquer coisa errada, que ele está com dores dos pés à cabeça. A única coisa que ele fez errada é que ele está a ficar mais velho, como ele próprio disse. É um problema de DNA, né? Que é como ele diz, né? Idade avançada, qualquer coisa assim, né? Data de nascimento avançada, né? Mas, amados irmãos, o sofrimento, toda a gente sofre. Toda a gente tem dificuldades, toda a gente tem lutas. E o crente tem alguns a mais ainda. O pastor Arcis Sproul dizia que nunca teve problema na vida até ser crente. No dia que Deus o converteu, que Deus o chamou, aí começou os problemas dele, diz ele. Que até aquela altura não tinha problemas, começou a ter problemas depois. Porquê que a gente diz isto? Porque na verdade o crente, meus amados irmãos, ele tem que, além de todas as outras dificuldades, como por exemplo o stock market, que eu falei há pouco, ele tem a agravante que tem que lutar contra o pecado. Que acorda de manhã com o maior inimigo dele. Ele vai escovar o cabelo e o inimigo está ali. Depois ele lava os dentes ao inimigo. Não é? Nós não somos o nosso maior inimigo. Não é? É. Porque quando a gente peca é a nossa responsabilidade, não é? Satanás é nosso inimigo, não entenda que não, mas você é que é o seu problema. E você escova os dentes do seu maior inimigo, você alimenta o seu maior inimigo, você vai para o trabalho com o seu maior inimigo. E a sua natureza pecaminosa está sempre ali. E você tem que estar constantemente refutando todas as tentativas e todas as ações de Satanás, todos os despreços que o mundo vai trazer contra si. Perseguições, angústias, calúnias, que tudo que o mundo vai trazer contra si. Acusações as mais variadas. E você vai ter que ficar firme defendendo a sua fé. Vivendo para Deus. Aí você vai apanhar e vai apanhar feio. Você sabe isso, você é crente. Você sabe tão bem que o Espírito Santo habita em si, amém? Aquele que está em nós, ele é mais forte. Aquele que nos fortalece. Aquele que verteu o seu sangue em nosso lugar, nos concedeu o Espírito Santo que habita em nós. E com ele nós somos mais que vencedores. É por isso, meus amados irmãos, que aquele texto, que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, não se refere a coisas terrenas, materiais desta terra que as pessoas, todo mundo pode ter. Se refere àquela batalha espiritual que você combate dentro de si. E também a todas aquelas coisas que o Senhor nos concede, que vem por acréscimo. O facto de você ter 2 pares de sapatos em casa, tem um que já é por acréscimo, não tem? Por quantos pares de sapatos você consegue usar ao mesmo tempo? 1. Não é isso, irmãos? Quantos casacos você consegue usar? 1. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui tem pelo menos 2. Um para o verão e um para o inverno, não é? Pelo menos. As irmãs olhar para mim e estão a pensar assim, você não faz ideia quantos. Mas é assim, né? Temos coisas a mais, né? Mas aquela batalha espiritual, posso tudo naquilo que me fortalece, é aquela batalha espiritual, em primeiro lugar, tem a ver com a nossa alma, tem a ver com as nossas lutas, tem a ver com as nossas tentações. Então o texto diz assim, Paulo consciente disto, consciente que o crente sofre, consciente que o crente tem dificuldades, e o Espírito Santo consciente das suas dificuldades hoje, porque Ele é Deus e tudo sabe. Quando este texto foi escrito, o Espírito Santo, Deus estava bem consciente das suas lutas agora, neste momento, as coisas estão a passar hoje. Porque Ele sabe todas as coisas e o tempo no sentido humano é uma coisa, no sentido divino é outro. Porque a palavra do Senhor diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ainda antes que o homem tivesse pecado. Já no tempo de Deus, o Cordeiro de Deus tinha sido imolado. Então quando este texto foi escrito, Deus sabia das suas dificuldades, das suas lutas, neste dia, neste momento. E diz assim o texto, considero que os nossos sofrimentos atuais, os seus sofrimentos atuais, as suas lutas hoje, por causa do Evangelho, por causa da sua fé, por causa do seu zelo por Deus, por causa do seu desejo de viver em santidade, os seus sofrimentos atuais, as suas lutas, não são para comparar com a glória que um dia será revelada. Você não pode comparar, não é para comparar, não é nem algo que você pode pôr numa balança de um lado e do outro, porque são coisas distintas, totalmente distintas, é infinitamente distinto.
os nossos sofrimentos, as nossas lutas hoje, as nossas batalhas hoje, com aquilo que Deus tem guardado para nós, com aquilo que é o céu, que é a glória que um dia será revelada. Não tem comparação possível. Os americanos dizem que é comparar maçãs com batatas, não é? Orange. Maçãs com laranjas. É como se você estivesse a comparar apples and oranges. Você está a comparar maçãs com laranjas. Não tem nada a ver. Mas ainda assim são dois frutos. Quando nós falamos do nosso sofrimento e pensamos no céu, o nosso sofrimento é como nada. Por outro lado, meus amados irmãos, aquele que não está em Cristo Jesus, o sofrimento atual é como nada comparado com o sofrimento que um dia virá sobre ele, que é a ira de Deus, para toda a eternidade, sobre os pecadores. Ora, se o meu sofrimento atual é como nada com a glória que há de ser revelada, também o meu sofrimento atual é como nada comparado com o sofrimento de Cristo na cruz, o que significa que o meu sofrimento atual, se não foi colocado sobre Cristo na cruz, é como nada quando comparado com o sofrimento que virá sobre os ímpios para toda a eternidade. É por isso, meus amados irmãos, que nós desesperadamente precisamos de Cristo. Todo o ser humano desesperadamente precisa de Cristo. Porque todos os sofrimentos hoje, atuais, eles são como nada. Há uma frase, irmãos, que me aflige quando eu ouço. Me aflige. E não me importa se o crente não fala isso. Eu já sei que é um ímpio que fala esta frase, mas me aflige, que é quando a pessoa diz assim: eu tive um dia dos infernos. Eu não consigo entender essa frase, irmãos. Ela traz uma angústia. Os americanos usam muito isso. E traz uma angústia, irmãos. Porque a pessoa não faz ideia do que está a dizer. Ela está a comparar o seu dia que correu mal com o inferno. Ela está a comparar as dificuldades do seu dia a dia, se calhar até por causa do seu próprio pecado, consequências do pecado, com aquilo que é a ira de Deus despejada sobre o ímpio para todo o sempre. É uma frase que me traz tanta confusão quando eu ouço. Quando eu ouço alguém dizer isso, eu sinto um temor e uma angústia, porque a pessoa não sabe o que está a dizer. Que loucura! É por isso que nós temos tanto cuidado com as coisas que a gente repete e diz. Eu sei que você é crente, você nunca falaria uma frase dessas, mas você já ouviu de certeza pessoas dizer isso. Eu fico, como é que alguém consegue falar uma coisa dessas? Ela não faz ideia. Em Portugal havia uma expressão, eu não sei se hoje é usada, mas dizia-se assim: a minha vida é um inferno. Não faz ideia o que é? Você não tem ideia o que é? Não compare isso. Eu não sei se no Brasil se usa essa expressão também, mas, gente, como é que alguém pode comparar? Não faz ideia o que está a falar. É loucura. É loucura. Considero que os nossos sofrimentos atuais, meu irmão, minha irmã, se anime no Senhor, porque o seu sofrimento atual, e ele vai lhe parecer como nada. Quando você estiver na eternidade, você nem consegue pensar que aquilo era um sofrimento. Porque a glória que será revelada, entrar no lugar onde Deus está, em plena santidade, e ver a sua glória. Irmãos, quando a gente lê a palavra do Senhor, ela fala ao nosso coração. Nós sentimos aquele conforto. Quando ontem as irmãs estavam alegres ali, eu vi tanta satisfação. Eu senti tanta alegria no meu coração. Quando nós falamos com os nossos filhos e eles falam do Evangelho, a gente sente tanto conforto. Quando a gente fala com o irmão da igreja que está arrependido e quer acertar a sua vida com Deus, a gente sente tanto consolo. Agora imaginem, meus amados irmãos, o que é o céu de glória, onde Deus está. O esplendor do trono, os anjos cantando, os 24 anciãos. A glória e mais. E nunca se esqueça disto, que é tão importante. Você terá um corpo glorioso. Você não terá nenhum rastro de pecado mais. Você não terá nenhuma consequência de pecado. Não há nada que vá afetar o seu louvor, a sua adoração. Eu não estou a falar que o presbítero hoje está com a voz rouca, que o PowerPoint deu uma complicaçãozinha ali, que de repente o tom pode não ter sido, mas foi, irmãs, foi, tal e qual deveria ser, mas pode não ter sido, podia não ter sido. Estou a falar disso. Não estou a falar de imperfeição em qualquer momento aqui. Estou a falar um corpo glorificado, que entra na presença de Deus e o glorifica e o adora sem restrições. Numa perfeição absoluta, cantar junto com os anjos.
cantar os santos de todos os tempos, de todas as épocas, numa perfeição absoluta. Acha que o seu sofrimento atual é tão importante assim? Acha que a sua dificuldade hoje pode impedir você de ter o melhor Thanksgiving da sua vida? Não. Porque imagine essa glória toda que está guardada por Deus para si. Você entende que você não consegue segurar essa glória toda? Você acha que você consegue garantir o seu lugar no céu? Você não consegue nem garantir o seu lugar na Casa Branca. Ali embaixo, já, down the street, Washington DC. Você não consegue. Você não consegue nem garantir o seu local, o seu trabalho amanhã, o seu local de trabalho. Consegue? Não consegue. Há tantos que num dia tem trabalho, chega no outro dia, chega ao trabalho, não há trabalho. Você consegue garantir o seu lugar no céu? Não. Mas Jesus o garante para si, porque você era incapaz de o fazer. O Espírito Santo lhe traz este conforto no seu coração, porque você não era capaz de segurar nem o conforto, quanto mais o lugar. Cristo o alcançou para si e o guarda para si. Essa glória do porvir. Diz o texto que a natureza criada, ela geme, ela aguarda com expectativas, e diz até que ela geme por causa da consequência do pecado. Ela está como com dores de parto, aguardando que isto aconteça. E este texto é tão belo. Eu lembro de ter pregado este texto há muito tempo, quando nós estávamos a fazer Romanos. E eu lembro deste texto tão claramente na minha vida, quando nós pensamos que até a criação, ela está esperando o momento em que os filhos de Deus serão revelados em sua glória. É que os verdadeiros salvos, aqueles que têm a sua vida remida pelo sangue de Cristo, aqueles que têm perdão de seus pecados, serão revelados em glória. Até a natureza que geme, ela está como com dores de parto, esperando aquele momento. E eu acho que as irmãs conseguem entender isto, aquelas que já deram à luz, que aquele momento em que está com aquela dor, mas que vai nascer o filho. É assim que a criação está aguardando a sua revelação, a glória que está para ser revelada em si, em mim, nos salvos. Toda a criação vai para lá do que nós conseguimos entender. Muitos acham que é figurado aqui. Talvez é figurado. E, meus amados irmãos, eu não entendo que seja figurado. É literal, porque a criação foi literalmente afetada pelo nosso pecado. E está aguardando o momento. A própria natureza criada será liberta da escravidão, versículo 21, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ela será liberta desta decadência em que se encontra. É por isso, meus amados irmãos, que em tanto sentido, em tantas coisas, nós entendemos que a criação e a glorificação se encontram, e de alguma maneira nós não sabemos explicar como, nós não sabemos como, que nós não sabemos tudo sobre a criação, nós não sabemos tudo como é que era lá no Éden, quando Adão podia falar diretamente com Deus, quando a capacidade que Adão tinha, como é que a natureza lá era. Nós sabemos que não tinha cardos nem espinhos. Certo? Nós sabemos que não havia cardos nem espinhos, não havia ervas daninhas. Eu lembro, não vai há muito tempo, eu estava a falar com a irmã Fátima ao telefone, ela estava a dizer acho que foi ano passado, quanto de ervas daninhas tinha nascido lá no quintal dela, e ela andava lá a tentar arrancá-las. Lembra, nós falámos sobre isso. Um ano que parece que multiplicou. Outro dia era a irmã Maria aqui no jardim, a dizer que cresceu tanta erva daninha, uma semana para a outra tinha chovido. Essas sabemos que não vêm, porque a palavra do Senhor diz que foi a consequência do pecado. Mas a beleza da criação, do início, nós não a entendemos completamente, e assim também não entendemos a gloriosa redenção. Mas sabemos que de alguma forma elas se tocam, porque no início não havia pecado, e no final, para o salvo, não haverá pecado nem condenação. Assim como no início não havia condenação, não havia pecado, no final também não. É por isso, meus amados irmãos, que a nossa teologia começa onde? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus todas as coisas. E Gênesis 1, quando mostra a criação, aí começa a nossa teologia. Ela não começa na cruz, ela começa na criação, e ela vai levar à cruz por causa da queda, para que nós possamos entender verdadeiramente a redenção, para que verdadeiramente possamos perceber o que a glorificação traz para nós, embora de uma forma completa não conseguimos, por causa de ainda estarmos no corpo desta morte, como estudámos a semana passada. Mas sabemos que a criação geme, e ela está aguardando o momento desta gloriosa e visível glória revelada em nós. Louvado seja o nome do Senhor.
E não só isto, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, nós que temos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, nós que revelamos ao mundo Cristo, nós que vivemos segundo a vontade de Deus, nós também, diz o texto, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Entenda, você não está esperando a redenção, você já foi redimido. Mas a redenção do corpo. Lembra que Paulo disse a semana passada, quem me liberará do corpo desta morte? Eu falei, agora, nós lemos a semana passada, quem nos liberará do corpo desta morte? Cristo nos libertará do corpo desta morte. Ainda hoje nós fomos livres da condenação do pecado, estamos livres do domínio do pecado, mas um dia estaremos completamente livres deste corpo de pecado e seremos completamente redimidos, limpos, retirados. Mas como é que é? Eu não sei como é, eu sei que vai ser. Eu não sei todos os detalhes, eu não consigo explicar todos os detalhes, mas eu sei que nós seremos livres do corpo desta morte. E às vezes a gente ouve, né, conversas tão interessantes, né? As irmãs, né? Normalmente, os irmãos também, que agora também os irmãos têm muito cuidado com o visual e tal, né? Lá no céu não vai precisar de maquiagem, né? Porque lá no céu somos todos bonitos. Como se fosse... aqui somos todos bonitos, aqui na igreja, eu sei, irmã, amém, irmã. Aqui somos todos bonitos na igreja. Mas um dia lá no céu não precisa maquiagem, ninguém tem que ir no cabeleireiro, porque é tudo perfeito já, não tem brancas, não tem não sei o quê. Como se a redenção do nosso corpo tivesse a ver com isso, irmãos. Eu sei que às vezes é para brincadeira, mas às vezes há pessoas que falam isso, que eu estou a pensar que eles pensam mesmo, não é? Lá no céu não precisa de fazer dieta, né? A irmã Maribel não tem trabalho no céu, por falando nisso, ela não está aqui hoje, mas ela não vai ter trabalho no céu, não é? Porque é o trabalho dela, né? As pessoas limitam essas coisas terrenas, meus irmãos. Meus amados, a redenção do seu corpo significa que você está livre dessa natureza pecaminosa de uma vez por todas. De uma vez por todas. Nunca mais você pode pecar. O seu corpo foi redimido, não só a sua alma, não só, totalmente, completamente. É isso que significa o texto, é para lá disso. Se você vai ter uma aparência mais jovem, mais... Eu não estou tão interessado assim. Eu não estou tão interessado nisso. Isso não é que afeta nada. Não é isso que importa. Não é isso que importa. Importa a redenção do nosso corpo. Por isso, meus amados irmãos, que nós nos preocupamos muito mais com a nossa vida espiritual que com a nossa aparência física. Amém? Amém. Vou tentar outra vez. É por isso que a gente se preocupa muito mais com a nossa vida espiritual do que com a nossa aparência física. Amém? Amém. Porque a redenção do nosso corpo é a nossa natureza pecaminosa que você sai de uma vez por toda e nós estaremos completamente prontos para glorificar a Deus. É por isso que cada minuto que você demora de manhã ao dia do Senhor de manhã a se preparar para vir para a igreja, você triplica e passa 30 minutos em oração, não é? Não é? Amém? Por cada minuto, porque é mais importante. Não foi que você combinou, acertou agora comigo, que era mais importante o seu espiritual do que o seu físico. Amém? Deveria ser assim, porque é muito mais importante. Redenção do nosso corpo espiritual. Pois nessa esperança fomos salvos. Por isso, meus amados irmãos, eu sempre digo, quando você fala de Jesus a alguém, não se esqueça de mencionar a ressurreição do Senhor. Porque nós um dia ressuscitaremos com Cristo. A nossa eternidade está no céu guardada. Porque Jesus ressuscitou e Ele vivo está. Então, no outro texto, nessa esperança, na esperança do porvir, na esperança da ressurreição do Senhor, é que nós fomos salvos. Jamais omita, quando você fala de Jesus a alguém, de falar do céu, de falar da ressurreição. Claro, você tem que falar da consumação, você tem que falar que aquele que não está em Cristo, ele não tem esta redenção, ele não tem esta glória, mas aquele que está, tem. Porque é nessa esperança que nós somos salvos. Por isso é que o crente diz, olha, vem Senhor Jesus. Por isso é que o crente deseja a volta do Senhor. Por isso é que ele quer que Jesus venha logo. Quando a gente sai para falar com os crentes, digo, o que é que a pessoa mais quer na vida? A pessoa vai dizer qualquer coisa, um carro, uma casa, sei lá, uma coisa qualquer. Quando você fala com um crente, ele quer que Jesus venha logo. Ele quer ver o reino de Deus avançar. O seu coração está no Senhor. O que é que você mais quer da vida? Que Jesus venha.
O que é que você quer enquanto Jesus não vem? Que o reino de Deus cresça e se fortaleça. Que mais almas sejam salvas. Que os crentes sejam mais fiéis. Que a glória do Senhor seja sobre este lugar e todos os lugares onde a palavra de Deus é pregada. A cada dia do Senhor. Mas se esperamos o que ainda não vemos... pois não, nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo? A sua esperança, ela é esperança, porque você ainda não vê estas coisas, mas o Senhor confirma em nosso coração. É por isso que é uma esperança. Se não você estivesse vendo, não era. Mas Ele colocou em nós e nos traz a sua palavra para que nós aguardemos pacientemente, versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardámo-lo pacientemente. O Senhor coloca em nosso coração este desejo, mas ao mesmo tempo nos dá a capacidade de esperarmos ansiosamente, sim, mas pacientemente também a volta do Senhor em glória, sabendo que Ele volta. Porque a sua palavra não volta atrás, Ele não é filho do homem para que minta, Ele é Deus Todo-Poderoso e se Ele prometeu, queremos estar com Ele estaremos. Naquele dia glorioso da sua volta. Não é uma promessa tola, não é uma promessa em vão. E muitos milhares de salvos, milhões de salvos ao longo destes séculos têm esperado, aguardado, com certeza, com confiança, a volta do Senhor, o dia da redenção. Por favor, abra a palavra do Senhor comigo em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Um texto lindo da palavra do Senhor. Primeiro Tessalonicenses 4, 16 a 18 diz assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Irmãos, eu gosto tanto deste texto. E tem gente que fica aqui a tentar decifrar como é que vai funcionar, né? O Senhor vem, né? Não sei, de um dos lados, porque a Terra é redonda, vai ser difícil, porque todo mundo vai ver, né? E tem uma gente aí que deu uma explicação que é a televisão. Quando a televisão sair, vai ser na televisão. Vai sair no Fox News em live e todo mundo vai ver Jesus vir em glória. Ok, foi também a internet, né? Quando vem a internet, foi na internet. Agora, eu acho que vai ser no Instagram, porque no TikTok não. Então, eu acho que vai sair aí, vai todo mundo, né? Como é que vai ver todo mundo? Mas para que discutir isso e perder o sentido do texto? Depois, outra discussão grande sobre este versículo é, pois, vai ter a trombeta e tal, vai subir uma trombeta também em todo o mundo, e tudo que realmente Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode virar a terra plana se for preciso para que todo mundo veja. Ele pode juntar todo mundo no mesmo sítio. Ele faz o que Ele quiser. Que Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Não me importa como é que é. Mas depois os mortos vão ressuscitar primeiro e depois nós estamos vivos é que vamos e tal. Então é melhor ficar para o arrebatamento e tal. Daí tiramos o arrebatamento, né? A palavra em inglês saiu meio estranha, do rapture, right? Ficou assim meio estranha ainda. Para o encontro do Senhor nos ares, e fica todo mundo a discutir, tentar tirar toda a escatologia da ordem dos acontecimentos por causa deste versículo, esquecendo o que é que o versículo quer dizer. E a parte mais importante que está no último versículo, na parte 18. Diz assim: dada a ordem, o Senhor descerá dos céus, pela segunda vez que Ele já veio uma vez, e todos os salvos, os mortos e os vivos que pertencem a Ele, que são parte da igreja, estarão com o Senhor para sempre.
Eles estarão com Deus para sempre. Os salvos, aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus de todos os tempos. Os mortos estiverem vivos, e seja como for que Deus vai fazer, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. E Ele virá buscar os que são seus. E todos nós que somos salvos, nos encontraremos no céu. Para estarmos com o nosso Senhor para sempre. Nós que merecíamos o inferno, irmãos. Nós que temos pecado contra Deus. Nós que temos desobedecido. Nós que hoje mesmo, tendo o Espírito Santo, ainda fazemos coisas que desagradam a Deus. Ainda assim, por causa da graça, por causa do perdão, por causa da misericórdia, Ele nos virá buscar. E todos os salvos, todos os tempos, todos os lugares, estarão com Ele para sempre. E olha o que diz o texto. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E estas as palavras de consolo que eu gostava que você guardasse no seu coração, para você ter o melhor Thanksgiving da sua vida. Você vai estar com Jesus. Você tem sofrimentos, você tem aflições, você tem angústias, muitas por causa do Evangelho, por causa da sua fé, por causa daquilo que você, diante do seu zelo pela obra do Senhor. Mas não desanime, continua. Fortaleça-se. Porque a criação geme, aguardando o momento em que a glória será revelada. E você interiormente geme também. Você está ansioso pela volta do Senhor. Você está gemendo e dizendo: volta, Jesus. Eu quero ver a tua glória. Eu quero esse dia. Mas você sabe que esta promessa, ela é garantida para si. Receba consolação hoje e consola o seu irmão com isto. Talvez nós devíamos fazer isso. Quando passamos uns pelos outros, devíamos dizer: Jesus vai voltar. Jesus está a chegar. Quando alguém está em sofrimento, nós devíamos chegar à beira da pessoa e dizer: aguenta mais um pouquinho, que Jesus já veio para te vir buscar. Claro que o mundo não vai entender isto. Se você vai dizer isto ao mundo, o mundo não vai entender. Uma vez eu costumo, por vezes eu digo, num tom de brincadeira, para tentar passar uma mensagem, eu digo, sobre como é que tu estás, eu digo, estou melhor que ontem, que estou um dia mais perto da volta de Jesus. E uma vez uma pessoa disse-me, eu já sei, depois no outro dia perguntou-me, então como é que tu estás? Eu disse, antes que eu dissesse, eu disse, já sei, tu queres morrer. Não, eu quero viver para sempre. Não, eu não quero morrer, eu quero viver para sempre. E se a morte é a porta para viver para sempre, venha ela. Enquanto não vier, vamos fazer o nosso melhor para servir a Deus, vamos viver neste entusiasmo, vamos viver com esta alegria, este conforto de que o Senhor virá. Mas a verdade é que a nossa consolação, o nosso descanso não é aqui. Tinha até um hino que a gente cantava que era isso, né? O nosso descanso aqui não será. O nosso descanso será lá no céu. Não é isso que a gente cantava? Lembram, irmãos? Os antigos, os da velha guarda, lembram disso, né? Não é isso, irmãos? Os antigos crentes, não é os velhos. Eu não falei velhos, eu falei os antigos crentes, irmãos. Alguns olharam para mim e ficaram assustados por dizer isso. Os antigos crentes. Aquele que está há muitos anos. Não aquele que é velho da idade. Lembra disso? Nós cantávamos isso. Esse é o consolo. Talvez a gente encontre um irmão na igreja, chega à igreja e diz: oh, graça e paz. Talvez ao ir embora devia dizer assim: Jesus vai voltar. Aguenta aí, fica firme. Logo, logo. Jesus voltará. E nós estaremos com Ele para sempre. O Senhor virá em glória, com alarido. E alarido é coisa que a nossa igreja entende, não é? Avaliar por ontem, alarido, a nossa igreja entende. Tá? E o Senhor virá com alarido, santo, glorioso. E nós iremos estar com Jesus. Para todo sempre. Uns com os outros, louvando, numa perfeita adoração. Vivendo para a glória do Senhor. Que consolo. Que maravilha. Meu irmão, você precisa olhar a eternidade. E como dizia o Jonathan Edwards, ele orava: grava o Senhor a eternidade nos meus olhos. Nós precisamos olhar a eternidade e todos ir lembrar destas coisas. Meu amado irmão, da próxima vez que você sentir aflição, tormento, dificuldade, lembre que não é para comparar com a glória que será revelada. Da próxima vez que você ficar doente, lembre que não é para comparar com a glória que será revelada. Da próxima vez que alguém falar mal de si e perseguir por causa da sua fé, lembre que não é para comparar com a glória que será revelada. Da próxima vez que você estiver em grande angústia, lembre que não é para comparar com a glória que será revelada. E sempre receba esta consolação. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E você vai viver com Ele para sempre. Louve o Senhor e adore o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, por favor, tenha o melhor Thanksgiving da sua vida. Na quinta-feira, se você gosta de peru, coma peru. Esqueça a balança, tenha uma linda refeição de Thanksgiving. Enjoy a bondade do Senhor. Lembre-se do Senhor. Tire um tempo para orar, para agradecer a Deus, para ser grato. Tire um tempo para fechar os seus olhos e dizer: Senhor,
Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo céu. Lembra você vai ter 3 dias agora, segunda, terça e quarta, para relembrar as mensagens. No devocional, leia e lembre. Amanhã você vai lembrar que você foi livre da condenação do pecado. Passando amanhã você vai lembrar, na terça-feira você vai lembrar que você está livre da presença do pecado. E na quarta-feira, o dia antes do Thanksgiving, você vai ser lembrado da mensagem 2. De que o Senhor o receberá em glória. Vamos orar juntos? Amém? Vamos agradecer a Deus. Louvado seja o Senhor. Amado Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu santo e soberano nome, porque a glória que está por vir, ela é muito maior do que aquilo que vivemos hoje, do que todas as aflições e angústias. Senhor, eu te peço, ó Pai, nesta manhã, que Tu coloques em nossos corações, no coração dos salvos, esta alegria e este gozo desta eternidade. Ó Pai amado, mas se alguém que está a ouvir esta mensagem, ou que irá ouvir, que não é salvo, possa verdadeiramente, em temor, se voltar para Ti, e Tu possas salvar, ó Deus, possa crer em Jesus, que o Teu Espírito Santo conduza pessoas a crer ao arrependimento e à fé, para que possam verdadeiramente ser salvos e possam verdadeiramente receber este consolo. Pai eterno, te peço, ó Pai, que nos concedas um Thanksgiving de alegria, um dia de ação de graças realmente grato pela eternidade. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e bondade. Obrigado pela congregação dos santos nesta manhã. Eu te peço ao Senhor que Tu abençoes o coração de cada um. Guarda o Teu povo. Senhor, guarda-nos até o dia que Te veremos face a face. Em nome de Jesus. Amém. Então, com o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Podemos ficar sentados.